Fala galera! Beleza? Bans e Sr. Guima na área com mais um papo nerd aqui no Bans Pod Nerd. É claro que é o meu, o seu, o nosso podcast de cultura nerd. Sr. Guimarães, jogador de Diablo, que você tava me contando as paradas, bem-vindo. E, boa noite, bom dia, boa tarde. A gente tá gravando noite, tá? Então é isso. Mas assim, bem-vindo ao público aqui, mais um programinha pra gente, né? Hoje vamos falar, embora eu não tenha tido tanto contato como a gente já conversou em off, né? Mas vamos falar de um queridinho aí do Meu, pessoal dos meu anos querido. 90, anos 80 também, 2000. tá? Dá licença, eu sou mais velho. Ah, a maior parte ali passou. Tá bom, vai, eu só Vamos vou dar falar um assim, os desconto porque millennials o da vida? aplicativo iniciou nos anos 90, tá bom. Então. Vamos falar os millennials da vida? É, embora eu faça parte, mas foi o que eu falei, eu não cheguei a mexer. Vamos falar do nosso queridinho ICQ, né? Que tá saindo, sendo desligado Tá com os dias integralmente. contados. Tá. É. É isso É, mesmo, galera. A gente vai falar eu tenho um saudosismo muito bacana com isso aqui. Eu peguei uma época muito boa. E a gente vai conversar um pouquinho, né, desse avô do WhatsApp, ou se a gente pode dizer basicamente. assim. Pelo menos na nossa bolha aqui. Mas aí a gente vai comentar um pouquinho a respeito desse provável, possível, quem sabe, legado que o ICQ deixou aí para os novos aplicativos de mensagem que nós temos hoje em dia. Portanto, se Sim. você curte os nossos episódios de opinião Papo Nerd e Papo Gamer, e claro, também o nosso papo, que é o bate-papo aqui, nossa entrevista, nosso momento de entrevista sempre com o Programa convidado, bacana. já sabe, então se inscreva em nossos canais, YouTube, Spotify, no Deezer, na Amazon Music, Apple Music e, claro, também nos sigam nas nossas redes sociais, @banspodnerd, e visite, nos dê uma força também lá no nosso blog, www.banspodnerd.com.br. Isa? É isso. É isso, então vamos falar agora aqui, né, a gente acompanhou essa semana, ou melhor, na semana passada, Sim. pelo site do Jovem Nerd, que eles publicaram que o ICQ está dando adeus, ele vai terminar, terá seus servidores, a plataforma será desligada no dia 26 de junho. Dando um contexto maior aí, o que é o ICQ, galera? É um aplicativo, atualmente ele era um aplicativo, até então, na minha época, na minha adolescência, quando eu conheci, ele era um programinha de computador de mensagens instantâneas. Ele foi lançado lá em 96, só para vocês terem uma noção. Com o tempo, o aplicativo ele ganhou várias funcionalidades, como principal, né, focada em chat entre usuários e transferência de arquivos. Nossa, mandava tanto MP3 e imagem para os outros que era incrível. E era um programa de computador focado realmente só em PC, né, notebook também na época, mas não tinha smartphone. Nessa época, então, o chat era só via esse programa, tá? E foi precursor aí de MSN e de outras plataformas de comunicação instantânea. No caso do ICQ, Exato. para você adicionar o usuário, você tinha que adicionar um código, um número. E eu lembro o meu até hoje de cor salteado de tanto que eu era fanático por ICQ. Então, Guima, se a gente tem um WhatsApp hoje aqui no Brasil como favorito de mensageiro instantâneo, cara, tem que agradecer muito a esses programas antigos aí, a ICQ, MSN, mas no caso aqui, ICQ que, cara, era o comunicador da vez que a gente esperava da meia-noite pra cobrar um pulso só. Eu não cheguei a mexer nisso aqui, mas o rolezinho da meia-noite, eu fazia parte dessa turma até pra poder baixar coisa com mais qualidade. Qualidade não, né? Mas com velocidade. Cara, e era assim, era uma coisa pra gente muito bacana, porque na minha época, aqui entregando a idade, era lá bate-papo wall, chat wall. Real. Você conhecia a galera lá. Ah, tem ICQ? Tenho. Qual que é o código? Tal. Daí você ia pro privado no ICQ. Em vez de ser no privado do bate-papo UOL, era no ICQ. Então, Os cara, macetes. então assim, era de todos os temas. Tinha, logicamente, as paqueras, mas eu batia papo com galera de videogame, principalmente na época que eu jogava pra cacete, né? Então já viu. Joga até hoje. Né? Fazer o quê? Então, senhor Guima, assim, uma pena que descontinuou. Eu já tentei, quando Sim. virou aplicativo para celular, eu tentei instalar, mas, cara, não era a mesma coisa. E hoje em dia, o WhatsApp
aqui no Brasil, pelo menos, o WhatsApp. Sim. E, cara, mas na sua visão aí, qual o maior benefício do ICQ que tá presente até hoje nesses comunicadores aí de aplicativos e por aí vai? O que você acha? Cara, eu acho que só a ideia de ter. Deixa eu tirar outro, porque todo meu reflexo eu tô zoando ali, mais fácil. Acho que só o fato de a gente ter hoje, né, os programas que a gente usa para comunicação, né, que depois eu sei que a gente teve o MSN, veio o Skype com videochamada, né, logo depois aí o Skype foi comprado, mudou mais um pouquinho, começou o Facebook vindo também com algumas mensagens. Teve o nosso querido Orkut, né, porque Ah, eu mexi muito no Orkut. muito. Tinha mini fazendas, cara, é quatro. Uma coisa só, dar um bipzinho no palavrão, mas é isso. Aqui pode, aqui Aqui pode, eu tá, tá. sinalizo que é pra maior de 18. Muito bom. Aquilo lá era motivo de treta entre amigos, né? Então, mas assim, acredito que o comecinho de tudo isso que a gente tem hoje veio por conta disso aqui, né? Como eu falei, na minha época eu não mexia muito, né? Comentar um pouquinho, eu mexia, mas no finalzinho não, né? Já tava no meio do Orkut na época, cheguei a mexer na MSN, tive o MySpace por um tempo também. Então, assim, tinha os usos, mas acredito que a grande maioria desses meios de comunicação que a gente tem, que depois vieram a se tornar redes sociais, né, todos vieram do ICQ, não tem outra forma de falar. Exato, cara, exato. Eu concordo muito com isso. É, eu acho que o que a gente tem hoje se deve muito ao sucesso do ICQ. Teve Sim, outros programas, né? Não eram aplicativos na época, outros programas, que até mesmo como qualquer empresa, o ICQ acabou pegando as coisas boas e agregando ao seu sistema. Então, cara, assim, foi uma época muito boa, assim. Foi uma época, assim, que sinceramente eu não vejo mais tanto hoje. Mas foi uma época onde as coisas eram mais verdadeiras também. nas conversas, nos bate-papos. Hoje eu vejo a galera mais nova fica muito. Fica muito, como que eu posso dizer? Muito artificial as conversas. Sei lá, pelo menos é a minha visão. O que você acha? Eu acho que, na verdade, não é nem isso daí, né? É um pouco por questão de geração, né? A gente estava mais acostumado a ter interação humana. Essa turma mais nova aí já muda um pouquinho. Tem, a diferença, por exemplo, pegar e colocar aqui, porque nem minha irmã, que são 7 anos de diferença. Eu sou mais velho que ela. Cara, a diferença é absurda. Forma de interação, de conversa, brincadeira. Até na época que eu dava aula, tinha muito disso daí, porque tinha aluno de 30 e poucos anos e aluno de Uhum. 15, né? Então, eu acho que no nosso caso é realmente esse. A gente estava acostumado assim, a desligar o controle para a rua, Boa. sabe? E deu 5, 6 horas, pô, o molecada tá saindo da escola, juntava aquela turma na vizinhança, desliga o A computador e rempa, que nem eu vaza. costumava dizer na minha época, a Exato. rempa. Juntava a rap inteira e tchau. Ia jogar bola na rua, ia andar de bicicleta. Essa turma mais nova hoje não tem isso daí, né? Eles chegam em casa, vai cada um para um canto. Então acho que para eles o jeito de conversar é mais padrão desse jeito. Pra gente já era outro, né? E até mesmo a própria evolução, cara. Como eu falei, o próprio ICQ teve grau evolutivo muito, muito bacana que foi agregando outros tipos de serviços que ele não tinha. E Sim. a gente vê que isso realmente continua hoje em dia também. Vamos falar pelo Bambambam mesmo, que é o WhatsApp, que é o mais forte em termos de comunicação, de aplicativo de comunicação. E com o tempo ele foi agregando coisas, por exemplo, do Telegram. Foi agregando Exato. muita coisa no Telegram, que é justamente para continuar essa relevância, cara. Mas, tendo isso, todo esse contexto em vista, eu queria trazer um ponto. Por que que você acha qual a sua visão que poderia ser, né, aqui é puro achismo nosso, por que que você acha que o ICQ perdeu essa relevância, cara? Porque ele era o top. Depois, MSN brigou de frente. E foi, ele, consequentemente, foi caindo. A gente que sempre mexeu um pouquinho com tecnologia, Sim. tem uma breve noção do que poderia acontecer. Mas, assim, na sua visão, o que que você acha? O que que poderia, por achismo, de novo, só reforçando, Sim. que fez esse ladeira abaixo, cara? Porque tava lá em cima, sei lá. Ó, eu vou falar um pouquinho pela minha área em si, né? Porque esse pessoal que a gente comentou, enfim,
Mas eu sou da área de tecnologia, né? Veio de berço isso, cresci mexendo com computador. Ah, Sendo bem sincero, eu acho que o ICQ, ali no comecinho dos anos 2000, teve uma coisa que eu já cheguei a estudar um pouquinho sobre, que foi, entre aspas, uma corrida cibernética, se a gente parar para falar desse jeito, e sempre estava tendo alguma coisa nova, uma ideia diferente. E o que que acontece? Vamos lá, o ICQ ele estava vindo ali dos anos 90, né, com a ideia ali no topo, tudo completo, né, dentro da época que a gente estava, né, por assim dizer. E nisso vai saindo alguns programas ou interfaces, sistemas, enfim, que utilizavam a ideia dele, só que aprimorava em algum ponto. Exatamente. Então, já tinha alguma coisinha, até ele pegar e implementar um recurso novo, ou ver se compensava para manter o padrão dele, porque lógico, você não vai colocar, por exemplo, nem hoje em dia a gente tem isso porque virou uma coisa comum, né, o tal dos status. Mas na época a gente não tinha. Então vamos falar, você não vai colocar uma ideia aleatória, um vídeo do YouTube dentro disso aqui. Para Exato. o pessoal entender mais ou menos a ideia. Então ele via se ia valer a pena. Em compensação, o Orkut já fazia isso. Entendeu? Cara, Então a gente tinha perfeito essa sua diferença. colocação. Perfeito, assim. Sabe por quê? Primeiro, eu tenho dois pontos. Uma é isso aí que você falou, em termos de novidades, ele não acompanhou. Só que eu dou um passo atrás ainda. Eu Ah, falo que, infelizmente, o ICQ ele não acompanhou as gerações. também. Ele não, por quê? Principalmente em termos de visual. Eu não via mudança drásticas de visual para continuar sendo chamativo para a galera mais nova. E às vezes que Eu, via como foto alguma coisa, não tinha atualização nisso, não. era sempre aquela florzinha colorida de verde e vermelha que mostrava o status, né? Se você estava Ah, online, offline ou em standby. Mas vamos jogar pro próximo aplicativo lá, né? Um programa que fez sucesso que é o MSN. Cara, quando a MSN chegou, chegou com os Winks, que era aquelas animações que aconteciam na sim, tela, vários emoticons novos, exato. possibilidade de você personalizar seu nome. Meu, minha lista de contato do MSN, a hora que abria, eram uns palavrão desse tamanho, assim. Tinha um Serjão Berranteiro, tinha umas coisas estranhas lá. Fora de que ó, a gente escutava muito música no computador, que aparecia no seu status a música que você tava ouvindo. Sim, Então, assim, o ICQ não. Bom, ele demorou para implementar coisas do gênero, mas. E quando implementou, na minha visão, só pra deixar claro novamente, ainda era com um visual mais, entre aspas, arcaico, mais sim. grotesco, e não um visual mais jovial que acompanhava sempre as gerações, a galera mais nova que tava entrando na internet Sabe simplesmente. um que pegou muito do ICQ, muito do MSN e um pouquinho do resto? E hoje, se a gente parar para ver, todo mundo usa. A galera, tanto da minha geração, finalzinho dos anos 2000 ali, né, vamos falar assim. Hum, Então, final da geração Millennials e o comecinho da próxima, inclusive a turma mais nova agora, que é o Discord. verdade, não tinha O parado pra Discord pensar. tem tudo isso, juntou as coisas que o MSN tinha, porque você também pode colocar um Serjão Berranteiro no teu nome lá e tá de bom tamanho. Mas ainda você tem personalização de perfil, você coloca que jogo você está jogando, inclusive plataforma. Que nem meu PC tá desligado, mas se o Xbox estivesse jogando, ele aparecia que eu estava jogando no Xbox, sabe? Música que tá escutando, que programa que você tá vendo. Ele tem muito desse recurso. Eu acho que talvez isso daí foi realmente um dos principais motivos para ele não pegar e conseguir comportar tudo, né? Se parar pra ver o ICQ hoje é mais o pessoal das antigas do que a turma mais nova. Sim, com certeza, né? Por isso que eu falei, apesar do ser nostálgico da vida aqui, e de saber que existia o aplicativo, cara, não. Uma que eu cheguei a instalar pra tentar usar, ninguém da minha bolha usava. Sim, Então já começa por aí. E, lógico, a gente com a nossa vida corrida de adulto, assim, né? A gente tem nosso círculo de amizade, né? No caso, a gente pode ou não já estar num relacionamento, então exato. dificulta ou um determinado tipo de bate-papo e assim por diante. Então, assim, quando eu instalei, foi mais pra tentar usar por mais curiosidade, mas como não tinha com quem conversar, era um ou outro gato pingado. Também tinha o Sim. mesmo pensamento que eu, né? Com filha meu, seja a mesma bolha. É que a gente trocava uma ideia, cara. Mas, assim,
Fico triste, sinceramente fico triste, porque foi algo que marcou de forma positiva e é sinceramente, só para pegar no nosso título aqui do programa, esse acho que é o legado, assim, do ICQ. É o legado de que você realmente consegue manter contato sem precisar, sem ter muito esforço. Você consegue Sim, conversar com uma pessoa, mesmo que ela não te responda naquele exato momento, mas você consegue manter um contato. Acho que o maior legado do ICQ, pra mim, é o estilo, é a categoria que ele tá envolvida, que ele tá empregado lá, que é a comunicação. Esse é o maior legado que... eu acho que, sinceramente, se a gente não tivesse tido o ICQ, os comunicadores de hoje em dia teriam muitas funções diferentes hoje, ou sim. estariam chegando nas funções que a gente tem hoje, Ou somente dependendo, agora. nem teria. Né? Também tem isso. Exato. Eu acho que algumas funções, por exemplo, não teriam. Mas e vocês, meus caros amigos que estão nos acompanhando, são nostálgicos como eu? Sim. Alguém aí se interessava ou já ouviu falar de Usava, né? ICQ? Usava? Se tiver, por favor, deixe comentários aí se estiver nos assistindo pelo YouTube, lá na plataforma de vídeo, ou comentário nas nossas redes sociais aí no post deste episódio. Exato. Sr. Guima, antes da gente dar um recadinho final aí, que a gente tem uma surpresinha, eu gostaria de agradecer novamente pelos seus pitacos certeiros aí. Agradeço por estar aqui com a gente até o finalzinho do programa. Né? Agora vamos falar de uma notícia boa, né, que a gente comentou no último programa. Galerinha, seguinte, a partir do dia 16, tá? O primeiro programa nosso, agora 16 de junho, vai ser um domingo. Estaremos ao vivo na Roxinha, tá? Pra gente não dizer nomes aqui para não dar problema. E Mas também. qualquer coisa a gente bota no outro, vai nos dois. Não, vamos fazer nos dois. Eu quero falar agora, vai estar na Roxinha e aqui na Vermelhinha, por assim dizer. Mas enfim, trazendo para vocês aí, de certa forma, atualizações da semana, né, do meio nerd, do meio geek, como que foi, alguns assuntos diferentes e um bate-papo legal. Aí a partir das 8 horas, é isso que a gente tá combinando, só? Era Como é que 7, tá? nem sei, mas... Era 7? Então era 7, não tem A partir das problema. 7, pronto. Pode ser às 8, mas A a partir partir das das 7 7. já fica... Mas enfim, é isso. Acho que vocês estavam esperando já alguma coisa assim, né, até pra gente começar a ter um pouco mais de contato, de uma forma mais dinâmica com vocês. Então, aguardamos vocês. Nos acompanhem nas nossas lives, então. Exato. Aguardamos vocês na nossa primeira live, gente. É Dia isso. 16 de junho será, então, nossa primeira live. Meu Exato. pré-aniversário, hein? Meu pré-aniversário, hein? Meu aniversário no dia seguinte. Vamos cantar pica-pica. Papo. Ai, ai. Então, já que falamos das novidades, gostaria de agradecer, então, vocês, galerinha, pela audiência. Não se esqueçam lá de Exato. visitar o nosso blog www.banspodnerd.com.br e, claro, gratidão aí pela força de vocês. Fiquem bem e até a próxima. Valeu. Falou, tchau, tchau.